Olá pessoal, hoje eu tô aqui para falar sobre enzimas. Enzimas em sua grande maioria são proteínas. Proteínas especializadas na catálise de reações biológicas. O que é catálise? Transformação de um produto em outro. Aceleram a velocidade das reações sem participar delas nem como reagente, nem como produto. Elas têm um alto grau de especificidade, então eu tenho uma enzima específica para o substrato. O que é esse substrato? É quem vai sofrer a ação da enzima. Por exemplo, eu tenho a amilase, que é uma enzima que decompõe o amido em moléculas menores de açúcar. A amilase é a enzima, o amido é o substrato, tá? Então eu tenho a lactase, que ela vai decompor a lactose em glicose e galactose. Então, tem um alto grau de especificidade entre enzimas e o substrato. A nomenclatura é feita quando você pega o nome do substrato ou do processo realizado, mais o sufixo -ase. Então, geralmente quando eu vejo, por exemplo, amilase, catalase, que a catalase decompõe o peróxido de hidrogênio, celulase, que decompõe a celulose em moléculas menores de glicose. Então, geralmente, quando termina em ase, são enzimas, tá bom? Tem várias outras, né? Lactase, celulase, proteases, lipases, tá? Então, tem várias enzimas aí, né? Tem algumas que não terminam em ase, mas a grande maioria, sim, termina, tá bom? E tem alguns fatores que vão afetar aí as enzimas, que é a temperatura, a concentração e o pH. pH, vocês lembram lá da tabela de pH? 7 é neutro, abaixo de 7 vai ficando ácida, quando vai chegando próximo de 1, 2, 3 é bem ácido. Acima de 7, quando vai chegando por volta de 10, 11, vai ficando mais alcalino, tá? Então, cada enzima, ela tem um pH que ela vai desempenhar a sua função de uma forma melhor, que a gente chama de pH ótimo. Vocês estão vendo aqui que eu tenho 3 enzimas e cada uma desempenha a sua função num pH diferente. Então, cada enzima tem um pH ótimo, para ela desempenhar essa função. A temperatura também afeta a atividade das enzimas. Quanto maior a temperatura, maior a atividade das enzimas. Só que elas começam a agitar as moléculas, começa a ter choque entre essas moléculas, perde a conformação. Vocês lembram lá de falar em proteínas com formação secundária, terciária? Elas vão perdendo essa conformação terciária, por exemplo, e ocorre desnaturação proteica, ela perde sua função. Olha aqui, ó. Mais de 40 graus por aí, a maioria das enzimas vão perder sua função, tá? Concentração. Quanto maior a concentração de substratos, maior a velocidade da reação. Até que, olha aqui, aumenta a quantidade de concentração de substrato, aumenta a velocidade da reação. Mas vai chegar num ponto que as enzimas vão estar todas ocupadas, aí dá uma estabilizada, tá? Uma coisa que eu queria falar também são dos cofatores. Primeiro, eu queria falar que as enzimas têm um sítio ativo, que é onde vai se encaixar o substrato. Sem essa parte azul clara aqui, ó. Isso aqui seria um centro ativo ou sítio ativo, que é a porção aí da enzima, né? É um tipo de encaixe onde vai ligar no substrato. Então, a enzima, ela tem esse encaixe. Tá? Substrato é a substância que vai sofrer a ação da enzima. Por exemplo, se isso aqui for uma amilase, essa aqui seria o amido, tá? Só que tem algumas enzimas que elas vão ter um tipo de cofator, que é uma porção que não é proteína da enzima, que vai ajudar nessa atividade desse centro ativo. Ela vai encaixar melhor e vai ajudar essa enzima a ter seu papel desempenhado de uma melhor forma. Pode ser um íon metálico, um cobre, por exemplo, uma vitamina, um magnésio, um zinco, que vai estar ali para ajudar essa enzima, né? Ajudar essa enzima para conferir essa atividade a esse centro ativo aqui, tá bom? Outra questão que eu queria falar são dos inibidores. Quem que são inibidores? Inibidores é uma substância que se liga a enzimas e inativa essas enzimas.
Isso é ruim? Nem sempre. Eu tenho alguns medicamentos que têm inibidores, tá? Então, eu tenho inibidor que é competitivo, ele é bem parecido aí com a enzima. Com o substrato, ele se liga ao sítio ativo e aí o substrato não consegue se ligar. Como assim, ó? Chegou aqui eu tenho um substrato, aqui eu tenho a enzima, vem o inibidor que parece aqui com o encaixe, ele chega, entra e o substrato não pode entrar, então a enzima perde a sua função, tá? Eu tenho um inibidor que não é competitivo, ele vai se ligar em outro lugar, olha aqui, ó. Você fala assim, ó, ok, o substrato tá aqui, a enzima tá aqui, o substrato poderia se ligar aqui, não poderia? Mas o inibidor não competitivo, ele vem e se liga em outro lugar da enzima. Aí você vai me falar, uai, mas por que o substrato não pode ligar? Porque ele muda a conformação terciária dessa enzima, muitas vezes. Ele muda essa conformação. E aí esse substrato não cabe mais nesse centro ativo, tá? E esse inibidor, ele pode inativar a enzima de forma reversível ou irreversível. O que quer dizer reversível? O inibidor, de repente, esse inibidor pode se soltar e o substrato volta a se ligar. Essa forma é reversível. Irreversível é quando ele se ligou esse inibidor, ele nunca mais se solta. Não dissocia mais. Por exemplo, o monóxido de carbono com a hemoglobina vai impedir aí o transporte de oxigênio. Tem algumas drogas, alguns venenos, tá? Que são inibidores irreversíveis. Então, pessoal, essa foi minha aula sobre enzimas. Eu queria deixar aqui algumas enzimas de plantas, né? Por exemplo, a bromelina, que é a enzima proteolítica do abacaxi, a fixina, de frutos imaturos, a papaina, daquele látex do mamão, principalmente verde, tá? Então, tem várias proteases, várias enzimas aí nos vegetais também, tá? Tchauzinho, até a próxima!